Oi, bom dia, tudo bem? Hoje é domingo, 7 de setembro de 2025, às 7h37. Já peço perdão adiantado pela minha voz, que eu tô com congestão nasal, então tá muito difícil para falar e para respirar, né? No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas coisas em relação a LLM. Eu tava vendo agora no Google que o ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022. Então daqui a uns 2 meses vai fazer 3 anos. E a gente vê que ele entra na categoria de um chatbot, né? Porque você conversa com ele. Então você tem turnos, você manda uma mensagem e ele responde. E a gente percebe que ele tem um grande poder de raciocínio, mas ele só lida com a janela de contexto dele. Então, assim, ele lê toda aquele conversa que você teve com ele e, de acordo com os dados de treinamento dele, ele responde. E por mais que seja muito útil este caso de uso de conversa, chatbot, é simples para exemplificar e para treinar, a gente sabe que não é tão útil num dia a dia e pro futuro, que a gente precisa ter outros modais de comunicação, assim, né? Que nem, tipo, vídeo e voz. Então a gente vê que nos últimos 3 anos evoluiu muito nisso, né? Que as LLMs, eles começaram a unificar os modelos. Se antes tinha um modelo de texto e um de vídeo, imagens, eles se tornaram um modelo unificado que você pode enviar a imagem e ela consegue entender uma imagem. Aí surgiu aqueles casos de uso que ainda são meio caros e não são de amplo uso, mas que a LLM ela tem um computador, ela tem uma máquina virtual, então ela consegue tirar um screenshot da tela, ela sabe as coordenadas dos botões e aí ela consegue clicar nos botões e agir independentemente. Mesma coisa que existem agentes de IA que são capazes de executar comandos no shell. E isso é bem interessante. Eu estava até pensando esses dias assim nós como você está usando um agente de IA, você digita todos os comandos, ela lê seus arquivos. Ela, sem querer, ela lê o histórico do Bash, ela lê as variáveis de ambiente, os segredos, e tudo isso está sendo enviado para as empresas e eles estão falando, ó, vai ter que ter uma retenção de 5 anos. Então, no fundo, eu estava pensando assim, como que a LLM se tornou um grande vírus, né? Porque ela tem acesso remoto aos nossos computadores, você pode pensar como se fosse um computador central, claro que são várias instâncias, e ele tem acesso remoto ao computador, então ele pode puxar dados e roubar dados, informações, isso pode vazar para terceiros, como foi demonstrado recentemente. Foi um israelense, uma empresa israelense que mostrou que eles acessaram uma falha, acho que do Gmail, do login, e eles conseguiam vazar os dados do GPT. Mas o foco da fala de hoje não é sobre isso. Eu quero falar sobre esses modais que, tipo, de comunicação que é voz e imagem, né? Então, como eu já fiz alguns exemplos usando o protocolo MCP da professora de inglês, que você mandava foto de uma lição, a gente fazia um OCR, reconhecia o conteúdo da lição e gerava um TTS, um Text to Speech. E aí então você tinha a resposta da lição de inglês como voz. A gente tem o processo contrário, que também demonstrei no canal, que é o Whisper, né, que é um STT, Speech to Text. Também tem um que é outro termo que eles usam que acho que é Automatic Speech Detection, Recognition, alguma coisa assim, ASR, né? Mas é a mesma coisa, você pega a voz e transforma para texto. Então é como você está dando sensores para LLM, né? Você converte tudo isso para texto no final, mas você está dando para ela olhos, ouvidos, boca e tudo mais, né? No futuro você pode dar um sensor tátil, né? Eu estava vendo até o ano passado já que eles tinham dado um manual de um drone para uma LLM e ela dava os comandos e ela aprendeu a pilotar. Então vocês podem ver no canal que tem vários vídeos que falam de Whisper, né, que é a detecção de voz, e de TTS, inclusive o produto que eu estou lançando, que é o Clone Sua Voz, que ele clona a voz e faz TTS, né? Que eu ainda tenho que terminar o site e mostrar as demonstrações aqui, né? E até mostrei outros casos de uso que eu estava trabalhando, que era aquele Legendif, que era para você arrumar as legendas, que é feita da transcrição automática, que ela não sai perfeita. E também, eu não lembro se eu cheguei a mostrar aqui, um caso de uso que eu quero exemplificar é tipo, eu chamo de redub, que você pega um vídeo e você faz uma dublagem com AI, porque você pega e faz a transcrição do discurso para texto, e de texto você gera com uma outra voz. Então você está fazendo uma redublagem, né? Com a sua própria voz clonada, você pode fazer,
ou você pode fazer com a voz de outra, outra voz de IA, né? Então veja que a gente tem vários casos de uso e a gente sai no limite assim que você saiu da mídia texto para você ir para mídia voz e imagem. Aí ficam umas questões bem interessantes para a gente ter assim, né? Então assim, uma das grandes críticas é que essa interface de LLM, o chatbot, ela é limitada, né? E se a gente quer partir para esses outros modais, como que eu comunico por áudio, né? Então, assim, você pode capturar um áudio, grava esse áudio e você faz a transcrição, mas que tipo de interface você vai ter? Ainda mais que hoje em dia a maior parte das pessoas prefere usar o celular, né? A maneira mais fácil para quem é programador é você fazer um WebSocket, né? Então você abre um WebSocket e aí você pega aquela gravação. Então, assim, veja, eu não estou falando nem de streaming ainda. Você faz uma gravação completa e aí você pega aquele arquivo, envia o arquivo, também pode ser um post HTTP, e no servidor você pega ele daquilo lá. Então, eu estou falando de programação síncrona, é o mais fácil de fazer, mas não é tão agradável para o usuário porque não dá resultado em tempo real. Mas lembrando que o Whisper também ele não é feito para fazer transcrição em tempo real, tá? Então ele foi otimizado para trabalhar em blocos de 30 segundos. Então pode funcionar, mas não vai ficar perfeito, porque ele usa uma janela deslizante de 30 segundos. Aí a gente vê que qual seria a maneira mais correta do ponto de vista de programação, de padrão da indústria? Seria usar o protocolo Real Time Communication, o WebRTC, né? Que você vê aqui tem a documentação no site da Mozilla, para quem nunca ouviu falar antes, que basicamente você conecta dois pontos, não precisa nem ser um cliente e um servidor, geralmente pode ser dois clientes. Você tem que usar um servidor de sinalização, que você tem que ter os servidores ICE, Stone, que é para você passar um NAT, fazer um NAT traversal, né? Porque quando você está numa rede local, o seu IP local não é visível para outra máquina, então você precisa ter, às vezes, um servidor turn, que é para você furar um firewall, né? Enfim, para quem já conhece o RTC, né? E aí a Hugging Face criou uma biblioteca que chama FastRTC, que ela resolve isso de maneira bem conveniente, só que é em Python. E eu tô meio de sem paciência para mexer com Python. Assim, Python é legal quando você compara com linguagem C e Java, mas quando você tem outras linguagens à sua disposição, como Go e Ruby, você não fica com vontade de trabalhar em Python. Por mais que você veja, tem muito código Python por aí, eu percebi que tem sido meio desagradável para mim. Mas, enfim, o FastRTC ele funciona, ele é bom, né? Recomendo que vocês olhem. Um dia eu venha falar com mais detalhes, porque eu quero falar do que eu estava fazendo esses dias, né? E aí, aqui em relação ao FastRTC, se você quer uma solução pronta para você poder pegar, enviar áudio para o servidor e enviar de volta áudio, vídeo e dados, o FastRTC vai ser uma das melhores que tem nesse momento. Mas se você quer pensar no problema mais profundamente como eu, então aqui, vamos ver o que eu coloquei aqui embaixo que eu já esqueci. Eu cheguei à conclusão que o GStreamer, ele é uma ferramenta bem interessante para se explorar, porque ele é uma biblioteca muito antiga, né? Ele começou para você fazer pipelines, que é tipo uma forma de workflow, para lidar com strings de áudio e vídeo. Então você pode pegar um formato de áudio, converter para outro, pegar um vídeo, extrai o áudio e o vídeo, converte. E você pode criar seus plugins. Ele é feito em cima da glib, né? Que eu imagino que seja a biblioteca do Gnome. Glib, Gobject. E ele foi escrito inicialmente em C, então você pode escrever em C, mas dá para escrever em Rust. E você pode ter imports para Python, para Ruby. E é um sistema de plugins, então você pode reutilizar aqueles plugins. E um dos primeiros plugins que eu estava interessado em fazer é em relação a. Acho que eles chamam de VAD, Voice. Não lembro, Voice alguma coisa Detection, né? Que assim, ele detecta os silêncios. Para que que serve isso? Então, você veja, o primeiro passo, se você quiser fazer um agente com IA, é você detectar o silêncio. Porque para melhorar o X, se você for usar, você pode ter assim, um botão gravar e um botão parar. Isso daí funciona, muita gente vai usar e não vai reclamar, que as pessoas não costumam reclamar. Mas qual seria a melhor forma de falar com a agente de IA? Você simplesmente fica falando. E quando você para de falar, ele responde.
Ou você pode colocar uma stop word, que é tipo uma palavra mágica, que é igual o Alexa, né? Ou o Google fala Alexa, ativa Alexa. Você fala OK Google, ele ativa o Google. Então você pode ter uma palavra mágica para o início, para o fim, ou silêncio. Então o que que você faz? Você abre um canal RTC, também dá para fazer com GStreamer, que ele aceita essa fonte. E aí você. Eu ainda só tô especulando, tá? Eu não consegui implementar, porque é bem difícil de entender no começo. Eu tô 2 dias que eu fico virando madrugadas estudando. Eu ainda não terminei de aprender e para trazer um protótipo aqui. Mas eu quis gravar um vídeo porque eu já fiquei muitos dias sem gravar. Eu queria gravar um vídeo por dia esse mês e não deu tempo. Então, assim, você abre o canal RTC, que você pode enviar dados, né, de voz. Não quero enviar vídeo agora porque fica muito caro para a LLM ficar vendo as imagens. Mas já vou falar de mais casos de uso. Aí você envia a voz, detecta os áudios, então você vai quebrar em pedaços. E aí, quando você detectou o que acabou um pedaço de um trecho de áudio, você manda para um servidor ou faz localmente a transcrição do áudio. E aí você tendo esse texto, você passa para o seu agente de IA. E aí você tem que ter uma memória e um contexto estável ali, né? Mas se for fazer para um usuário só, é mais simples no começo. Não tem que ficar tendo muitas instâncias, muitas conexões RTC. E aí você pega a resposta, você faz um TTS, que é um text to speech. Se você tiver uma biblioteca que faz streaming, melhor ainda. E você pluga nesse canal do RTC e o usuário vai ouvir de volta no browser dele, no aplicativo, a resposta. Então, com isso, com pode fazer com Fast RTC ou com essa tecnologia que eu estou falando, você tem um canal, né? Não é muito fácil de programar, é bem desafiador, mas você tem um canal aberto ali, duplex, né? Full duplex, que você envia áudio e recebe áudio do seu agente de IA. E com isso você abre uma gama enorme de possibilidades, como eu dou exemplo que é o agente professor de inglês, um agente de entrevista de emprego, coaching, ou até o que o pessoal faz por aí, que é o companheiro IA, que é tipo a namorada, o namorado IA que você fala. E aí entraria um outro aspecto, que seria você poder ter, gerar imagens ou ter um avatar 3D, mas não vamos entrar nisso agora, que eu ainda nem parei para pesquisar também. Mas você veja que você pega a mesma tecnologia de 3 anos atrás que tem evoluído, que é os LLMs, mas que estavam restritos ao chatbot, e você começa a dar muitas outras utilidades, né? Aqui eu não deixei mais nada. E então é isso. A ideia é bem simples, mas é muito poderosa porque você pode fazer outras coisas com esses pipelines de streamer. Por isso que eu gastei dias pensando nisso. Vou dar um exemplo. Se você pode pegar, imagina assim, você tem um vídeo, e pode ser esse vídeo ao vivo ou gravado. Não faz diferença, porque o GStreamer ele vai saber lidar com isso, criar buffers. E você pode, imagina assim, você pega esse vídeo e a cada 5 segundos você tira uma foto do frame e você envia para a LLM. E você envia o canal de áudio para ela transcrito do vídeo também. E então você poderia ter em tempo real, você está vendo um vídeo na sua tela e do lado a LLM fazendo comentários, né? Ela fala assim, o resumo, o vídeo fala sobre isso, ou ela fazendo um comentário de uma localidade, e seria uma coisa muito legal também para fazer. Eu quero fazer tipo um show do milhão, assim, que a LLM ela faz uma pergunta, aí você responde, aí se você responder corretamente, ela vai gerar atrás de você num vídeo assim, que vai enviar, vai gerar tipo um painel verde ou vermelho se tá errado. Então você também pode fazer um vídeo que é tipo uma LLM imaginadora. Eu tô gravando no meu site, lá no meu aplicativo, tudo que eu falo tá indo pra LLM, e aí ela vai gerar uma imagem. Então se eu falo assim, Brasil, ela mostra um mapa do Brasil, e ela gera aquela imagem em tempo real. Se eu- Então, tudo que você falar, se falar maçã, gera uma imagem de uma maçã, banana. E isso é muito legal. Os maiores impeditivos no momento são os custos, né? Se você ficar toda hora fazendo para gerar uma imagem, que geralmente uma imagem custa de 2 a 8 centavos de dólar, então vai dar 10 a 50 centavos por imagem, né? Áudio também não é muito barato, assim, às vezes com, sei lá, uns 5 dólares para gerar 1 hora de áudio, né? Então já dá. Acho que eu não sei se era 5 dólares ou 5 reais. Enfim, então seria isso, assim, o maior impeditivo no momento seria o custo, tem a questão da janela de contexto, provavelmente você não consiga ter conversas maiores que 10, 20 minutos, mas é bastante, dá para fazer muita coisa com 10, 20 minutos.
E isso daqui, quando você tem interfaces mais ricas, você consegue atingir um público-alvo diferente do atual. Você pode atingir pessoas idosas, que têm baixa escolaridade, que não conseguem ou não podem digitar. Então você consegue usar LLM em ambientes, você não precisa estar num computador ou no celular, você pode usar sem as mãos, né? Ela vai ser tipo um assistente pessoal. Nos próximos anos eles querem lançar um dispositivo que você carrega no peito e ele vai ouvir e ver tudo que você fala e vai fazer isso que eu tô falando para vocês. Só que ele vai ser um dispositivo que vai estar junto com você. E aí ele vai fazer anotações. Existem hardwares e aplicativos que fazem isso. Eles gravam uma conversa inteira, uma reunião. Às vezes, mesmo se não tem memória, você grava em vários pontos e salva num banco vetorial, né? E depois faz um resumo. Então, é nesse ponto que eu estou investindo meu tempo ultimamente, assim. Então, passei os últimos dias estudando GStreamer, que ele é bem difícil, ele é muito antigo, feito em C, e é bem difícil de entender os pipelines no começo, assim. Mas vale a pena, é mais fácil do que se fosse fazer na mão. Mas dá para fazer protótipos com FastRTC, quero ver se eu faço um, né? Superar minha ojeriza ao Python. E fazer na mão dá muito trabalho, mas também não é tão impossível assim. Se você estiver usando, eu estava vendo que em Go tem uma biblioteca boa de RTC, porque o RTC era mais browser para browser e só usa sinalização no servidor, né? Mas aqui a gente está usando como cliente o RTC um servidor. Então, no geral, é isso, né? Acho que eu comentei os principais casos de você resumir um vídeo, você adicionar informações ricas a um vídeo. Mas também daria para ter outros casos que são mais difíceis de implementar, mas com dublagem, né? Se você conseguir. Eu tava vendo que tem um negócio chamado diarization, diarização, que é quando você pega um áudio, e aí eles estavam fazendo com Python Machine Learning, porque o Whisper não faz isso automático, ele separa, ele consegue descobrir quem está conversando, a voz um, a voz 2, né? E aí você separa os áudios, então você poderia ter dublagem automática. E é bom que é uma estrutura sólida, né? Ela lida muito bem com os codecs na hora de converter. Você pode controlar as coisas em termos de nanosegundos, assim. Eu tava até querendo lançar um curso disso, mas é difícil achar público-alvo. Agora há pouco mesmo eu tava pensando, se eu fizesse 20 vídeos de GStreamer, eu seria tipo o maior youtuber de GStreamer que tem, porque quase não tem. Se você procurar, tem uma playlist lá de 20 vídeos aleatórios e é uma coisa bem underground. E para terminar esse vídeo, a maioria de vocês deve conhecer o Raspberry Pi, que é um computador do tamanho de um cartão de crédito, e ele custa em torno de 30 a 50 dólares. Mas também tem um tipo de computador portátil que chama Jetson Nano. Ele custa em torno de 500 dólares e ele tem NVIDIA, GPUs da NVIDIA, né? E ele é muito bom para você usar esses pipelines de streamer com machine learning. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, num site que eu separei assim, que eles usam OpenCV. Então eles têm um campo de futebol, né? Eles têm um campo de futebol e você vendo que então usando o GStreamer, né, captura frame a frame e aí você põe num um algoritmo de machine learning e está detectando cada jogador. Acho que tinha um professor na faculdade que tinha mexido mestrado, doutorado com tecnologias parecidas, né? Isso há uns 20 anos atrás, não sei se ele ainda trabalha com isso, nem se ele se aposentou. Então, olha que interessante, você tem um campo de futebol, qualquer ângulo, e aqui o Bird Eye View, né? Você tem um minimapa automaticamente. Então, vai chegar num ponto que daqui a 5, 10 anos, você vai num estádio de futebol, você filma com seu celular uma partida e você coleta toda essa informação do Bird Eye View, tudo com machine learning. E GStreamer é uma tecnologia ótima para você fazer isso, porque já tem tudo pronto, né? Você querer fazer tudo do zero, dá muito trabalho. Então espero que tenham gostado do vídeo, apesar da minha voz não tá boa, tô resfriado há alguns dias, não ter mostrado o código, mas olha, eu tô uns 3, 4 dias, nem sei mais quando, pensando o dia inteiro, só lendo todos os tutoriais, pensando, fazendo experimentos, porque as LLMs elas não conseguem fazer bons pipelines de streamer, porque tem muitos detalhes, sabe? E elas costumam errar, elas não estão tão treinadas nisso, né? Teria que ter uma LLM própria para isso. Elas ajudam bastante, explicam bastante conceito, mas eu fiquei horas e horas tentando codificar e não funcionava bem, assim, mas eu expliquei para vocês a ideia, então é isso. Você tem que ter uma maneira automática, que até tinha visto um algoritmo lá que a IA dizia que funcionava, né? Usava o PyTorch lá, Torch, biblioteca de machine learning, para você detectar os silêncios na voz,
Tem que ter uma biblioteca para você fazer o speech to text, e uma biblioteca para text to speech, e aí você pode acrescentar outras, como geração de vídeo e tal, porque no RTC você também tem canais de dados, né? Você não precisa mandar só voz ou vídeo, você pode mandar dados também, é uma rede peer-to-peer mesmo. Então espero que tenham gostado. Isso daqui, que nem falei, é um conteúdo bem avançado, mas não é para assustar as pessoas, é mais para estimular a você aprender e pensar diferente, porque é meio chato fazer mais do mesmo, né? Mais um chatbot que você pega, no máximo você consegue anexar um PDF e tal. A gente tem que repensar novas interfaces, porque a tecnologia está aqui, né? Como eu costumo dizer, se a gente vier a ter a AGI, que eu acho que a gente vai ter, já deve ter, a LLM é só a camada de comunicação com o usuário, mas ela vai ter outras camadas para fazer o raciocínio de forma mais profunda e para ter uma memória também que seja infinita, assim, né? Não tão limitada. A LLM é só a parte de ela entender o que a gente está falando e comunicar com a gente novamente. Mas até pro bem próprio da IA, né, seria bom que ela não tivesse que raciocinar com palavras, né? Ela tem uma estrutura diferente, hierárquica. Acho que saiu uma LLM nova que faz isso. Nem sei se dá para chamar LLM, que eu acho que é HRM, né? Que ele tem uma estrutura hierárquica para pensar. Ele é bem pequenininho e ele tem se desempenhado bem. Mas basicamente dizer assim que muitas pessoas não estão conseguindo usar LLM simplesmente pela limitação da interface. Elas não conseguem comunicar o problema delas de forma satisfatória, porque é difícil expressar com texto, né? E às vezes uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Então é isso. Se você quiser ter um sistema super robusto, você teria que ter vários agentes rodando em paralelo. Tem que ter um agente para analisar a emoção da sua voz, a entonação, o sotaque, porque um STT ele só converte a sua voz para texto, então ele vai tirar toda a emoção, ele pode errar nas palavras, e aí as pessoas acham que a LM não está funcionando, mas é porque são erros que vão se acumulando, né, no processo. Enfim, já deu 22 minutos. Eu, eu mudei o microfone que tava, deixei em 100, o áudio ficou estourando. Acho que ninguém deve ter conseguido ouvir o último vídeo. Agora acho que deixei em 68 e pus um supressor de ruído que eu dou uns tapas na mesa e não tava pegando. Vamos ver, ó. Ó, eu tô dando uns tapas na mesa aqui, uns soquinhos, mas provavelmente não vai aparecer no vídeo. Mas espero que não abaixe muito a minha voz, né? E ela não tá muito boa hoje. Então, um ótimo feriado, né? Aqui em Curitiba acho que é feriado amanhã também, 8 de setembro. Pra mim não tem feriado, né? Eu trabalho todos os dias que tem pra trabalhar e também descanso, que eu não quero descansar. Então agora são 8 da manhã, um ótimo dia.